Olá, bom dia para quem está aqui agora cedinho comigo, Mônica Mendes, carioca de nascença e baiana de coração, mulher negra de pele clara, sou parda, meus olhos são pretos, meus cabelos também são pretos, começaram a aparecer uns fios brancos. Eu sou mãe, filha, irmã, amiga, esposa e administradora de formação. Trabalho na área de TI com sistema de turismo. Sou espírita desde 99, foi quando eu me reconheci como espírita e fui apresentada ao espiritismo. Em 2001, fundamos um centro espírita, Casa de Orações Sementes de Luz, que fica em Salvador, Bahia, no bairro do Saboeiro. E em março de 2016, criamos o coletivo Espíritas à Esquerda, do qual eu faço parte, dentre outros coletivos de mulheres e de lutas antirracistas. Eu sempre começo um programa aqui do Paz e Bem, mais de um ano aqui, que delícia, né? Agora em março faz um ano que eu fiz o meu primeiro programa, e aí o meu agradecimento com muito carinho ao Paz e Bem, a Carla Pavão, a Felipe, o pessoal do Paz e Bem que me recebe com tanto carinho, aos espíritas à esquerda, né? Minhas queridas companheiras Mariela, Marta e Rosângela, que me ajudam a fazer esses programas mensalmente para trazermos esse trabalho aqui para vocês, a Sérgio Maurício, que faz a edição dos meus vídeos, tá? E assim, eu quero começar deixando a minha solidariedade e preces para esses ataques das pautas identitárias que a gente sofre constantemente, as vítimas de guerra pelo mundo, e em especial as vítimas do genocídio que ocorre em Gaza, as mulheres vítimas do feminicídio, crianças violentadas, crianças em orfanatos, pessoas em hospitais, asilos, em situação de rua, passando por depressão, por necessidade de alimento, moradia, saúde, segurança, educação, todas essas coisas que a gente sabe que são o mínimo de dignidade de vida que as pessoas têm direito. E que todas as pessoas possam ter isso, possam conseguir conquistar essa proposta que a gente tem, que eu aproveito a convidar para vocês aqui, para participar do nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a proposta de implantação do reino, aqui agora na Terra. Acontece todos os sábados, ao vivo, a partir das 9, nas redes sociais dos Espíritas à Esquerda. Eu sempre começo também falando das datas, pelo menos, não todas, mas as que me chamam mais atenção e destaque, do mês de março, né, que são as datas em destaque. Bom, 4 de março agora a gente teve Carnaval, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, que é importante a gente lembrar, mas não é bom a gente esquecer em todos os outros meses, em todos os outros dias do ano. 20 de março a gente tem o início do outono, 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e o Dia Internacional da Síndrome de Down. No dia 31 de março, a gente comemora a data de falecimento do nosso querido Allan Kardec. Kardec faleceu em 31 de março de 1869. Eu vou falar um pouco, né, porque seria um assunto para ter muito a falar, mas eu vou falar um pouco sobre carnaval. Comumente a palavra carnaval está associada à expressão latina carnis levale, que significa adeus à carne, antecedendo, né, um período de jejum, conhecido como quaresma, que dura até a Páscoa. Mas essa origem linguística não é normalmente aceita por especialistas, filólogos e historiadores. A origem do carnaval não é precisa, pois há muitas festas pagãs em culturas diversas que são associadas a festividades como hoje conhecemos o carnaval. Durante a Idade Média, o carnaval já foi como uma festa do calendário cristão. Não durava apenas alguns dias, mas quase todo o período entre o Natal e o início da Quaresma. Nesses 2 meses, as populações católicas usavam as várias festividades religiosas como uma saída para suas frustrações diárias. Sabe-se que ele chegou ao Brasil através da colonização e do catolicismo português, sendo pouco a pouco transformado na festa anual que conhecemos. A festa carnavalesca é, portanto, uma festa do cristianismo ocidental, que antecede a Quaresma, criada para que as pessoas pudessem se esbaldar antes de entrar no jejum e nas restrições exigidas pelos dogmas católicos. O
um momento em que a população se permite festejar com alegria e viver tudo o que tem direito, contando que a Quaresma irá purificar todos os pecados cometidos durante o período do Carnaval. Apesar de ser uma festa do calendário cristão, no Brasil, como o próprio catolicismo, o Carnaval sofreu forte influência das culturas indígenas e africanas, resultando em algo bem diferente daquilo que era tradicional nas culturas europeias medievais. O Carnaval é uma festa que está presente em todo o Brasil. E em algumas cidades, como as maiores capitais estaduais, ela é uma festa gigante, tornando-se um grande palco para a cultura e para a exploração do capitalismo. Dentre essas festas, destaca-se, para o bem e para o mal, o Carnaval da cidade de Salvador, que é hoje considerada a maior festa popular do mundo e, portanto, o maior carnaval do Brasil. E por ser esse mega evento, as desigualdades e os problemas sociais de Salvador se apresentam amplificados no período do carnaval. Problemas como exploração do trabalho, falta de estrutura e até mesmo o uso privado do espaço público, tão comuns na capital baiana, saltam aos olhos durante as festividades momescas. A deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB da Bahia, em audiência pública ocorrida na Câmara Municipal de Salvador, no dia 16 de março de 2023, já denunciava alguns desses problemas que ainda hoje, no Carnaval de 2025, continuaram a ocorrer. Vamos ouvi-la sobre isso. Este é um tema que, na minha opinião, é extremamente urgente de ser tratado, de ser planejado. É inadmissível que tenhamos passado por 2 anos de pandemia, sem acontecer o Carnaval, e não se tenha pensado na nova estratégia de retomada do Carnaval, de maneira mais humanizada, de maneira mais avançada e acolhedora, principalmente para os segmentos mais pobres, que trabalham no Carnaval, que vivenciam uma outra realidade no Carnaval. O Carnaval é a expressão da alegria, da festa, não é? É o momento que todo mundo extravasa, mas é também a expressão das desigualdades sociais que acontecem nos 365 dias do ano. Essas desigualdades não tiram férias, e saudar a promotora também, que fez aqui sua fala, não tiram férias no Carnaval. Não é uma festa de igualdade, não é? É uma festa que traduz essa desigualdade brutal. E uma das coisas que a gente tem discutido é que o capitalismo ele é cheio de ironias e contradições, porque ao mesmo tempo que prega o livre mercado, a livre concorrência, a gente vê no Carnaval essa nova estratégia da prefeitura, que é de garantir uma única cervejaria como verdadeira proprietária, não é? Da festa e dos desejos, inclusive. Se você gosta de uma cerveja, não pode tomar, tem que tomar aquela que é a patrocinadora. E tem que ser responsabilidade. Se é assim, por que é patrocinadora? Patrocina tantos blocos e não patrocina condições dignas, gente, de vida, de funcionamento para essas pessoas que trabalham como ambulantes, né, e como cordeiras e cordeiros. Isso é um absurdo. O que a gente viu pela televisão, e aí aquela história de que os ambulantes, no caso dos trabalhadores ambulantes, os ambulantes podem usar a internet, preferencialmente a internet. É um escárnio, um deboche. Essas pessoas não têm, muitas vezes, sequer um celular que tenha condição de acessar dignamente a internet, não tem dinheiro para comprar um pacote de dados para poder fazer um cadastramento. São pessoas, geralmente, que só têm o ensino fundamental, que muitas vezes não sabem, é o analfabetismo, não é, do letramento, mas é também do letramento digital. Então, é um duplo analfabetismo. É preciso saber
Eu quero, finalizando dizendo isso, quem está na ponta da política pública? Carnaval tem que ter política pública para tudo. Principalmente para quem mais precisa. Então, ver uma senhora de 81 anos, faminta, desempregada, obviamente, naquela idade, numa situação, né, que você vê que é a luta para comer, é a luta pela sobrevivência, desesperadamente, numa fila horrorosa, para fazer um cadastramento, para trabalhar como ambulante, uma menina grávida, apelando para a apresentadora do programa de televisão, que arrumasse uma vaga para ela, vereador. Isso é inaceitável. Paulo Freire, eu sou pedagoga, e nos ensinou que a gente não pode perder a capacidade do espanto. Nós não podemos naturalizar o que não é natural. Essas pessoas pretas, pobres, entendeu? Com baixa instrução, baixa escolaridade, elas vão para a rua fazer esse trabalho como única alternativa para não roubar. São pessoas honestas, embora se coloque sempre o rótulo de que nossos bairros populares são violentos, não é? Bairros de marginais. Essas pessoas estão provando exatamente o contrário, que a exceção não pode ser tida como a regra nesses bairros. Elas estão lutando honestamente para sobreviver e elas precisam ser acolhidas. Essa cervejaria que patrocina o carnaval tem que patrocinar um espaço digno para os ambulantes, para as trabalhadoras, para os trabalhadores, cordeiras e cordeiros. Eu particularmente defendo o carnaval sem cordas. Pode até criar uma contradição aqui com os companheiros, mas eu acho que essas pessoas podem, inclusive, ser incorporadas para trabalhar em outras coisas. Tem muita coisa para fazer num carnaval, para aproveitar essa mão de obra. Então é preciso democratizar o carnaval. O carnaval não pode ser um ambiente da humilhação, do sofrimento, do escárnio. Não pode ser o lugar da naturalização da LGBTQIA+fobia, do racismo, que é um momento que o racismo estrutural é escancarado, só não vê quem não está a fim de ver, porque ele está lá, cordeiras, cordeiros, ambulantes, tudo preto, homem preto, mulher preta, e há essa naturalização, que essas são pessoas que podem ser descartáveis, e a gente precisa afirmar que não é assim, não pode ser assim, não é natural. E quem silencia diante disso está fazendo o jogo do sistema de opressão. Por isso é importante que essa audiência aconteça aqui. Nós vamos realizar uma audiência também na Assembleia Legislativa da Bahia, porque é fundamental. O governo do Estado tem um trabalho importantíssimo, e eu aproveito para saudar a Venceslau, que é com os catadores, as catadoras. É um trabalho que é o ano todo, vocês veem, aponta no carnaval. Mas esse trabalho é o ano inteiro, com as cooperativas de catadoras e de catadores. Tem que garantir o espaço digno, garantir a água, inclusive, Venceslau, quando eu era secretária, eu chamava todo mundo e dizia, tem que ir para cima da Embasa, para a Embasa botar água para o povo beber também. Não é daquele trocado que ganha que ainda tem que pagar o negócio da água. Então, é possível, basta ter vontade política coletiva das instituições para a gente erradicar essa situação absurda. Você está lá pela alegria e, de repente, você se choca com quadros de desumanidade. O carnaval não pode ser a expressão da desumanidade. O carnaval tem que ser a expressão da festa, da alegria, mas, sobretudo, do tratamento digno, da humanidade para todas e todos, que tem que ser reconhecida. E acabar com esse negócio de violência contra as mulheres. É outro tema que nós vamos discutir também na nossa audiência. Aquela história de ficar humilhando mulheres, jogando água em mulher, para ver a blusa, a roupa transparente, ver os seios transparentes. As mulheres usam o que elas quiserem. Nosso corpo, nossa regra. Obrigação de todo mundo é respeitar o corpo de uma mulher, que não pode jamais ser violado. Quando uma mulher diz não, é não.
Tudo que vem depois do não, se ela não consentiu, é crime. E isso tem que ser enfrentado, que a gente já não suporta mais esse tipo de violação tão sistemática. O 8 de março não é só no dia 8, não. Tem que ser os 365 dias do ano também. Respeito às mulheres, igualdade de direitos e de realização desses direitos. Então, eu deixo aqui a minha contribuição, dizendo... Vejam, como denunciado nesse vídeo da deputada Olívia Santana, as desigualdades sociais no Carnaval de Salvador continuam a atingir gravemente trabalhadores e trabalhadoras, com destaque para ambulantes que vendem principalmente bebidas nos circuitos do Carnaval e cordeiras que seguram as cordas dos blocos que se apresentam na festa, garantindo espaço privado privilegiado na área pública para os foliões que compraram seus abadás a peso de ouro. Como mostrado na reportagem do Portal Terra, publicada em 16 de fevereiro de 2024, as mulheres cordeiras submetem-se a essa atividade profissional exaustiva, considerada a pior atividade laboral do Carnaval, por necessidade de sobrevivência. A reportagem destaca a experiência de 2 mulheres que atuam como cordeiras no Carnaval de Salvador. Com camisas coloridas e luvas nas mãos, os cordeiros seguem enfileirados em volta de uma grande corda para delimitar o espaço para até 5.000 associados dos blocos no Carnaval de Salvador. Faça chuva ou faça sol, cerca de 15.000 profissionais estão nos circuitos Dodô, Barra Ondina e Osmar, no Campo Grande, para exercer essa árdua função em todos os dias de festa. Por mais difícil que seja aguentar horas em pé e o barulho intenso dos trios, muitas pessoas veem no ofício temporário, como a diária de R$ 80 paga pelos blocos, uma oportunidade para ajudar no pagamento de despesas básicas. É o caso da cuidadora Rosi Santos, de 38 anos, que há uma década atua como cordeira no Carnaval. Assim como Rosi, a ambulante Jacira Felipe, de 62 anos, que também atua na área de reciclagem, conta que voltou à função após 5 anos pela necessidade. Segundo ela, a ideia é fazer um dinheirinho e pagar as contas, considerando que a filha Jusilene, de 43 anos, tem deficiência e depende dela, de Jusilene. A necessidade obriga a gente. Esse dinheiro já serve para quebrar um galho com a conta de luz, o gás. Agora, o valor que estão dando é muito pouco. Era para ser pelo menos 150, porque não tem carnaval se não tiver cordeiro. A gente vem aqui porque precisa. No caso dos vendedores e das vendedoras ambulantes, além das extensas jornadas e das condições precárias, muitas famílias desses trabalhadores e dessas trabalhadoras acampam nas ruas e praças das regiões mais próximas aos circuitos do Carnaval, inclusive com crianças. Essas condições fizeram com que auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, ao fiscalizarem as condições de trabalho dos ambulantes durante o Carnaval de Salvador desse ano, 2025, constatassem condições tão precárias que consideraram a atividade como trabalho análogo ao de pessoas escravizadas. Segundo reportagem do portal G1, de 13 de março de 2025 agora, 303 vendedores ambulantes que trabalharam no Carnaval de Salvador foram resgatados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego por trabalho análogo ao de escravizado. Segundo a pasta, a Prefeitura de Salvador e a empresa de bebidas Ambev eram responsáveis por esses trabalhadores no período da festa. Ambas foram notificadas. Conforme o órgão, os vendedores tinham vínculos de trabalho com a Ambev,
que comercializou bebidas nos principais circuitos da folia e com a Prefeitura de Salvador. Ainda conforme a denúncia, durante a festa, os ambulantes dormiam na rua, não tiveram acesso às boas condições de higiene e foram expostos a jornadas exaustivas, situações que configuram o trabalho semelhante ao de escravizados. Todos esses horrores, que passam muitas vezes desapercebidos dos foliões e turistas, já ocorrem nos carnavais de Salvador há muitos anos. Mas só agora os órgãos federais parecem ter enxergado esse problema de exploração do trabalhador e da trabalhadora, bem como alguns poucos turistas, a exemplo do psicólogo Matheus Vaz, que registrou suas observações no vídeo a seguir. Imagina que hoje é seu aniversário e você resolve fazer uma festa para comemorar. Porém, a cerimonialista, a pessoa responsável por organizar tudo, te diz que você não vai poder contratar staff. E a sua mãe, o seu pai, os seus primos, os seus irmãos serão as pessoas responsáveis pela limpeza e organização durante o momento do evento. Pois é, essa é a parte ruim do Carnaval de Salvador. Todo mundo que me segue aqui sabe que esse foi meu primeiro ano vivendo a mágica desse evento, que é o maior do Brasil e que movimenta mais dinheiro. O tamanho daquilo é surreal, algo que eu nunca tinha visto. Porém, atualmente, após mais de 40 anos de carnaval, do axé, o que vemos ainda é um trabalho acontecendo diante dos nossos olhos que é totalmente análogo à escravidão. Os chamados cordeiros são pessoas locais que são contratadas para que durante os blocos possam fazer uma barreira humana, segurando uma corda e impedindo que os foliões que compraram a abadá se misturem ao restante das pessoas e possam curtir com maior segurança. Mas o problema não está aí. Eu entendo que quando se trata de uma festa que precisa de tanto investimento, em algumas situações a venda de abadá realmente é algo que ajuda os empresários e as empresas que colocaram grana ali para que a coisa aconteça. O problema é a forma como isso é executado. A começar que os seguranças que cuidam da organização dos cordeiros são extremamente agressivos e rudes com eles, algo que lembra muito um caos histórico que propunha os carrascos, há não muito tempo atrás. Eu pude conversar com muitos desses cordeiros durante esses 6 dias, e eles me disseram que recebem R$100 ou até menos por dia. As condições são extremamente insalubres. São milhares de pessoas que vêm de cidades vizinhas, do interior. Então elas precisam vir carregando mochila, bolsa, para poder trazer o suprimento que elas precisam para passar todos esses dias. E elas precisam carregar esse suprimento e essas mochilas nas costas durante todo o percurso, sentindo fome e sede. O momento que me marcou muito foi quando eu fui pedir uma informação para 2 dessas meninas que trabalhavam como cordeiro, que estava lá. E era sobre um bloco que começava às 19h. E elas me disseram que não sabia exatamente o horário que começava, porque elas estavam ali desde as 10 da manhã, sem alimentação. Agora você imagina, você ter que fazer um percurso extremamente longo, de mais de 4 horas, puxando uma corda, sem ter comido, dormido e sendo maltratado. E por falar em dormir, para que o dinheiro faça sentido para eles, vários precisam fazer aquilo mais de uma vez por dia, durante todos esses dias. Eu não preciso nem dizer que eles não têm onde dormir, né, gente? Várias pessoas amontoadas no chão, na rua, outras dormindo em barracas de camping durante todos esses dias de evento. A corda que eles seguram é tão espessa e eles precisam levantar e abaixar aquilo com tanta frequência para que as pessoas possam passar, que é muito comum você ver pessoas com a mão machucada, sangrando, algumas usando luva para conseguir cumprir o seu papel e chegar até o final. E sabe onde eu quero chegar? A todo mundo que está me assistindo. A você que me segue, a você que não me segue, mas por acaso está vendo esse vídeo, ao seu compartilhamento, a sua cobrança, porque por menor que seja, também faz volume. Aos artistas que estão anualmente em cima do trio, dando um espetáculo, mas esquecendo de intervir por quem também faz aquele evento acontecer. Aos atores, aos influenciadores que eu vi lá dentro do camarote, assistindo da bancada o que acontece lá embaixo, planejando seus looks, mas não movendo uma vírgula para falar sobre isso com a influência que tem. A gente não pode simplesmente ir na cidade de alguém, aproveitar essa cultura, dançar, rir, beber, e ao ver uma situação dessa acontecendo, permanecer em silêncio. Eu vi posts sobre pessoas que pagou o camarote e que viu que tinha outro camarote para convidados dentro do camarote e achou isso um absurdo. Eu vi criador de conteúdo reclamando de pessoas que bagunçaram e molharam o cabelo deles durante o camarote. Mas eu não vi ninguém, vou repetir, eu não vi ninguém falando sobre o que acontece ali, na rua, bem diante dos nossos olhos. Então, aos governantes do estado, aos empresários responsáveis pelos trios, eu peço de coração
Respeitem aquelas pessoas. Eu peço que entendam que pagar R$100 para que alguém puxe uma corda por mais de 4 ou 5 quilômetros não é algo que nenhum de vocês fariam. E vocês sabem disso. A festa é linda, a energia é surreal. Eu quero muito poder voltar no próximo ano. Mas eu também quero muito que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Pessoas detentoras de um poder capaz de mudar isso. Eu sei que eu poderia estar aqui só dizendo o quanto foi lindo e mágico pra mim. E o quanto que eu me emocionei todos esses dias. Porque foi mesmo. Mas eu também não posso fingir que isso que abolimos há anos atrás ainda esteja acontecendo e sendo encontrado no mesmo lugar. Do mesmo jeito. Há mais de 40 anos. A gente deve e a gente consegue mudar isso. Vejam bem. E o que tem isso a ver com as propostas espíritas, Mônica? Será que os espíritos trataram dessas questões com Kardec? Vejamos alguns trechos que podem nos mostrar um caminho sobre isso. Na parte 3 de O Livro dos Espíritos, lemos os espíritos respondendo a Kardec sobre a exploração do trabalho. Questão 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E essa resposta nos dá a direção para entendermos que toda exploração do trabalhador é uma transgressão do próprio sentido de humanidade, seja a ausência de condições dignas para a atividade profissional, seja a forma cruel de exploração do trabalhador que necessita da renda para a sua sobrevivência material. Portanto, maus tratos, condições precárias, renda incapaz de permitir uma vida digna ao trabalhador, ou seja, tudo que o desumaniza são expressões da nossa ainda pouca evolução social e espiritual, que prioriza o lucro e a bonança de poucos em detrimento da qualidade de vida dos muitos que estão em condição de miséria e que se sucumbem a esse regime análogo a de uma pessoa escravizada. Nós, espíritas, temos a responsabilidade de denunciar esses absurdos e lutar pela superação dessas condições de exploração. É esse o sentido da ideia do reino anunciado por Jesus. Uma sociedade em que a justiça social, a igualdade e a fraternidade estejam presentes em nossas práticas cotidianas, principalmente nas práticas sociais de trabalho. Nós não podemos, nós não temos o direito, nós não podemos nos permitir não enxergar, naturalizar, ignorar as aberrações de exploração do capitalismo sobre homens e mulheres da nossa sociedade. Precisamos nos unir para lutar para que as pessoas tenham uma vida digna, que o trabalho seja para a sua sobrevivência, não seja a sua única motivação de vida. O ser humano precisa de descanso, de lazer e de vida além do trabalho. Não podemos viver em função só de servir ao capital. Deixo a reflexão para que nós possamos pensar melhor nas nossas vidas e enxergar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E nos unir para que a gente possa implantar o reino aqui, agora, na Terra, para todas as pessoas. Desejo a todos um excelente dia, um excelente mês. Nos vemos no próximo mês. Peço à espiritualidade que nos acompanham, que nos dê muita força e luz para prosseguirmos na luta por dignidade de vida para todas as pessoas. Peço à espiritualidade que nos acompanha, que atenda aquelas pessoas que estão precisando, nesse momento,
de uma prece, de um fluido de amor e de carinho. Paz e bem para todos. No próximo mês estaremos aqui novamente.